Olá, meus queridos amigos, alunos da Faculdade de Nova Serrana. Hoje é 5 de maio, terça-feira, dia da nossa aula de Humanidades. Dentro dessa disciplina, conforme sabemos, damos atenção a três áreas do conhecimento que constituem as humanidades, que é filosofia, sociologia e ética. Estamos, nesse momento do nosso curso, vendo as questões relacionadas à sociologia, uma vez que já vimos algumas coisas relacionadas à filosofia. Na última aula, nós apresentamos as origens conceituais e históricas da sociologia. Hoje, queremos conversar um pouco com vocês, partilhar algumas ideias a respeito das instituições sociais e o processo de socialização. Para nos ajudar nesse vídeo, vou compartilhar com vocês alguns slides de PowerPoint que ilustram e nos ajudam a acompanhar a reflexão. Só um momento, já partilho com vocês aqui a tela. Então, aí está instituições sociais e processo de socialização. Quando falamos em instituições sociais, o que é que normalmente nos vem à mente? Na mente do senso comum, digamos assim, vem à mente um prédio, uma construção física que abriga uma organização social. Chamamos isso, normalmente, no senso comum, de instituição social. Não é disso que falamos aqui. Quando falamos em instituições sociais, na sociologia, estamos falando das organizações da sociedade. Organizações em que a sociedade se estrutura e se movimenta. Então, não necessariamente estamos falando de um prédio, de uma construção que abriga uma instituição, mas estamos falando da própria organização de pessoas. A organização de pessoas na qual ou nas quais a sociedade se estrutura e se movimenta. Podemos pensar aqui, por exemplo, na família, como uma importante organização social, na religião, no Estado, no direito, na escola. Então, vejam que são organizações de pessoas nas quais a sociedade se movimenta, nas quais a sociedade se estrutura. A formação das instituições sociais é oriunda das inúmeras determinações sociais e culturais presentes em uma sociedade ao longo da história. Ou seja, estamos falando aqui de onde se originam as instituições sociais, de onde elas provêm. Provêm das determinações sociais e culturais que estão presentes na sociedade ao longo da história humana. Daí surgem as instituições sociais, dessas determinações sociais e culturais presentes na nossa sociedade. Conforme falamos há pouco, destacam-se como instituições sociais o Estado, o direito, a igreja, é melhor aqui falar a religião, em geral, não é? A empresa, a família e a escola. As instituições sociais, de um certo modo, exercem pressão sobre as pessoas. Elas, de certa maneira, exercem pressão. Em que sentido dizemos isso? Quando se está inserido ou quando se participa de uma instituição social, começa-se a se comportar conforme o padrão de conduta proposto ou até imposto por aquela instituição social. Então, a família impõe certos padrões de conduta. A religião impõe aos seus membros, participantes, um outro padrão de comportamento. O Estado impõe um padrão de conduta. E, de certo modo, então, exerce uma certa pressão, porque participando de determinada instituição social, é preciso que se comporte conforme o padrão de conduta que aquela instituição impõe. O que significa, então, que as pessoas devem proceder daquele modo e não de outro modo.
Essa imposição é gerada pela forma com que as instituições sociais são elaboradas e definidas. Por serem construções sociais, né, por serem invenções da sociedade, implicam que as transformações são inerentes às instituições. Ou seja, uma transformação social ou uma determinada transformação num determinado padrão de conduta é inerente à transformação daquela instituição social. Cabe esclarecer ainda que as instituições sociais que mais interessam são aquelas que perduram ao longo da história. Então, instituições que, de certo modo, constituem a história humana, ou estão presentes na história humana desde seus primórdios. Essas são as que mais interessam, como é o caso, por exemplo, da família, uma instituição social presente na história humana desde seus primórdios, né? A família, a religião, o Estado, de certa maneira, né? Não apenas o Estado moderno, mas o Estado desde a sua concepção grega, há não sei quantos anos antes da era cristã, ou seja, essas instituições que perduram ao longo da história humana, elas têm um certo poder sobre as pessoas, um certo poder sobre a sociedade. Então, elas interessam muito para a sociologia. A família tem poder sobre seus membros, poder de impor padrões de conduta. A religião tem poder sobre seus membros, né? O poder de impor certos comportamentos. O Estado tem poder sobre os seus cidadãos, né? Poder econômico, poder cultural. Então, por aí vai. Essas instituições que perduram ao longo da história e que acabam tendo esse poder econômico, cultural, político, elas interessam muito à sociologia. As instituições sociais são responsáveis, além das suas funções específicas, são responsáveis também por socializar o indivíduo. Então, entendemos que cada instituição social tem sua função específica, não é? A religião tem sua função específica, o Estado tem sua função específica, a família tem sua função de educar seus membros. Além dessas funções específicas, as instituições sociais, elas também têm a função de socializar o indivíduo. Vamos ver de um modo mais aprofundado, mais demorado, o que é esse processo de socialização. Agora, vale dizer que as instituições sociais são responsáveis por transmitir para cada indivíduo, transmitir para cada pessoa o padrão de comportamento que é entendido como válido pela sociedade e na qual a pessoa está inserida. Chamamos isso, então, de processo de socialização. Socializar é processar uma identidade na pessoa. Nós não nascemos socializados, ninguém nasce socializado. A gente aprende a viver em sociedade, a gente se socializa depois. Ou seja, é impresso em nós uma identidade cultural, uma identidade religiosa, uma identidade política. Então, dependendo do lugar onde eu nasci, vai ser impresso em mim uma identidade cultural, a cultura daquele lugar. Dependendo da religião na qual eu sou educado por minha família, vai ser impressa em mim uma identidade religiosa, e por aí vai. Isso é socializar, processar uma identidade na pessoa. Para realizar efetivamente relações sociais, a pessoa necessita de uma identificação com o outro. Normalmente eu me identifico com quem está inserido na mesma cultura que eu me identifico com quem está inserido na mesma família que eu me identifico com a pessoa ou com o outro que está inserido na mesma religião que eu. Isso tudo é socializar, né? É processar essa identidade. Através da socialização, ocorre tanto a aquisição de comportamentos quanto a transformação de comportamentos. Ou seja, quando nós estamos vivendo o processo de socialização, nós adquirimos alguns comportamentos, nós aprendemos algumas normas de conduta. Isso é socialização, adquirir, aprender um jeito de ser, um jeito de se comportar, né? E também alguns padrões são transformados. Aprendemos alguns padrões em casa, na família, com o nosso grupo familiar mais íntimo, e depois alguns dos padrões que aprendemos nesse núcleo familiar mais íntimo, alguns são transformados quando vamos para a escola, quando vamos para uma empresa trabalhar, quando saímos
do nosso grupo familiar, né? Ou melhor, quando ampliamos o nosso círculo de relações. Quando o nosso círculo de relações não é apenas aquele núcleo íntimo de família, mas quando ele se amplia, a gente acaba transformando alguns comportamentos. É isso que chamamos de socialização primeira e socialização segunda. A primeira socialização é aquela que aprendemos em casa, com a família, com o nosso núcleo mais íntimo. A socialização segunda, ou segunda socialização, é quando a gente vai para a escola, vai trabalhar, vai conviver com amigos fora do nosso núcleo familiar e aprendemos novos comportamentos ou transformamos aqueles comportamentos aprendidos em casa. É a chamada segunda socialização. As aquisições decorrem do processo educacional formal ou informal. Ou seja, podemos aprender condutas, padrões de comportamento, que chamamos de educação, de processo educacional, essa aquisição de comportamentos, processo educacional, ele pode se dar de modo formal ou informal. Informal é quando se inicia o processo de socialização. O processo informal é aquele que se dá dentro da nossa casa, que se dá com a nossa família, com o núcleo mais íntimo com quem começamos a conviver nesse mundo. Ali temos um processo educacional informal, um processo de socialização informal. Por que chamamos de informal? Porque não é formalizado numa estrutura de educação, não tem um currículo pré-estabelecido. A formação humana, o processo educacional vai se dando ali no dia a dia, na convivência com os membros da família, no aprendizado das coisas de casa, de modo informal, a gente vai sendo educado, a gente vai se socializando. Esse é o processo informal. Envolve, então, a família, a religião, a classe social a qual nós pertencemos. Chamamos isso, então, de socialização. Essa apreensão de determinadas condutas, né? Esse aprendizado de algumas práticas que nos identificam como pertencente a uma sociedade. Quando a gente adquire algumas condutas, quando a gente aprende alguns modos de ser, de se comportar, e essas condutas, esse modo de ser, acaba nos identificando como pertencente a um grupo social, a uma sociedade, chamamos isso de socialização. O processo formal, falávamos do informal, o processo formal é aquele verificado dentro das escolas, ou seja, dentro de uma instituição de educação formalizada, com um currículo pré-estabelecido, e tem o mesmo caráter de formação de identidade. Só que ele não se dá de modo espontâneo, na convivência espontânea com as pessoas. Ele se dá de um modo formalizado, a partir de uma instituição formalizada, a partir de um currículo de aprendizagens institucionalizado. Esse é o processo formal. A socialização é também uma forma de controle social. É importante que digamos isso, ainda que não aprofundemos agora. Mas a socialização é uma forma de controlar a sociedade, é uma forma de controle social. Por quê? Quando se transmite alguns padrões de conduta, né? Quando se transmite alguns tipos de comportamento, esses padrões, de certo modo, são obrigados a serem cumpridos, são obrigados a serem vividos. E isso é uma forma de se controlar socialmente as pessoas. Ou seja, se eu estou em determinado grupo social, eu não posso me comportar de qualquer modo, eu tenho um padrão de comportamento a seguir. Eu não posso ter uma conduta de qualquer jeito, tem um padrão a ser seguido. Então, a socialização acaba sendo, de certo modo, também uma forma de controle social. No processo de transmissão de práticas que são consideradas válidas, de modo generalizado, há também a transmissão de práticas consideradas negativas. O que queremos dizer com isso? De certo modo, no processo de socialização, a gente aprende coisas certas e coisas erradas, digamos assim, coisas boas e coisas más, ou a gente aprende comportamentos que são válidos, que são aceitáveis, e acabamos também aprendendo comportamentos que não são aceitáveis, que são considerados negativos, ou que são diferentes daqueles estabelecidos como padrão. Por isso, na sociedade, é preciso ficar atento, ou melhor, no processo de socialização, é preciso ficar atento
tanto para aquilo que é denominado como positivo, os padrões ou a conduta dentro do padrão estabelecido, quanto para aquilo que é denominado também negativo, ou seja, aquilo que não se adequa ao padrão que está estabelecido. Né? A socialização não permite a integração perfeita do indivíduo, exatamente por causa disso que acabamos de dizer, porque no processo de socialização acabamos aprendendo algumas condutas consideradas negativas. Então, nem sempre a integração do sujeito se dá de modo perfeito. Se fosse assim, não existiria conflito, não existiria problemas de relacionamento social, conflito social. Por exemplo, quando eu sobreponho ao interesse geral o meu interesse particular, vai gerar um conflito. É uma questão aí de conduta negativa que me foi passada, ou conduta negativa que eu aprendi, que o meu interesse particular tem que estar acima do interesse comum ou do interesse geral. Só para dar um exemplo de conflito social que acaba sendo resultado de um processo de socialização negativa. Em uma sociedade em que se verifica uma profunda desigualdade, inibe-se certo compartilhar de valores na complexa condição da própria sobrevivência. O que queremos dizer com isso? Numa sociedade onde se percebe desigualdades profundas, não se partilha os valores de modo igual. Não, porque quem está em situação de desigualdade, quem está em situação, por exemplo, inferior a outros, nem sempre consegue acessar os valores de uma sociedade de modo igual, nem sempre. A situação de desigualdade não permite que se acesse os valores de uma sociedade de modo igual. A responsabilidade da transmissão é produzir a socialização. Quando se transmite um valor, quando se transmite um padrão de conduta, um comportamento, se quer socializar. No entanto, nem sempre é possível transmitir esses valores de modo uniforme. Nem sempre é possível transmitir esses valores de modo igual, exatamente por causa da existência da desigualdade social que falávamos agora há pouco. É isso então, meus amigos, o que gostaríamos de expor um pouco para vocês nessa aula, uma breve ideia sobre o que sejam as instituições sociais e o que seja o processo de socialização. Agora, recomendamos que leiam o texto que postamos na plataforma da nossa faculdade, leiam o texto e executem a tarefa que também deixamos para ser entregue na próxima semana. Um forte abraço a todos, cheio de saudade. Até mais, até o próximo encontro.